infelizmente, não é incomum que você fala determinadas coisas, apresenta determinadas informações e depois você vê divulgado de uma forma absolutamente contrária àquilo que você apresentou. Eu sempre agradeço a minha mãe por 3 valores que ela me ensinou e que marcaram a minha vida, né? Primeiro, ela me colocou para aprender datilografia. Então eu, logo com 12 anos e tal, eu aprendi, fiz curso, fui certificado de datilografia e isso me trouxe um valor para a vida toda, porque eu sou um excelente digitador, né? Lá em casa eu tenho 4 filhos, eu acho que eu sozinho digito melhor do que os 4 juntos. E depois, inglês. Ela também insistiu que eu aprendesse inglês, eu não estava muito motivado, mas ela me motivou e insistiu. Depois me mandou, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, aprendi a falar inglês bem, e isso ajuda muito até hoje. Ajuda muito, a gente tem conexão com vários parceiros internacionais. E o terceiro valor foram os princípios éticos, né? Então, isso eu aprendi em casa, isso vale para a vida, vale, né? Eu fico feliz que meus filhos também puderam receber de mim essa orientação de valores. E depois tive uma experiência muito rica, porque quando passei no ITA, e o ITA, de fato, é uma escola que é importante, uma escola que tem um resultado bom. O grande desafio de passar no ITA é você ter o privilégio de ter uma boa educação de base, né? E eu tive isso, estudei em colégio de padre, foi isso que me ajudou a ter uma formação de base e passar. E o outro ponto muito importante do ITA, possivelmente mais importante do que a formação técnica, é essa formação ética e moral. E existe lá, tradicionalmente, um conceito da disciplina consciente. Eu me lembro até que a gente conversava com os colegas, o professor dá a prova para você fazer, pode levar para casa. Aí o professor diz, olha, essa prova é com consulta ou ela é sem consulta. Essa prova é para você fazer em 2 horas. Então você vai, marca no relógio, é para fazer sem consulta e 2 horas. Você senta lá, marca, essa aqui não pode consultar. Essa outra aqui é para você consultar tudo que você quiser, mas também é para você fazer em 2 horas. E isso deu muita base na nossa formação de princípios e valores. Eu acho que é uma das coisas importantes. Hoje a gente está vendo muita discussão, né? Às vezes a gente vê na televisão o debate político, né? que gera uma certa tristeza quando você vê que pessoas tentando defender um candidato ou outro, elas acabam esquecendo valores morais, valores éticos, né? E aí distorcem a informação. Veículos de imprensa importantes, veículos de mídia importantes hoje que a gente vê claramente distorcendo valores, né? Eu, pela minha atividade, em alguns momentos, tenho que dar entrevistas, né, para falar das atividades e, infelizmente, não é incomum que você fala determinadas coisas, apresenta determinadas informações e depois você vê divulgado de uma forma absolutamente contrária àquilo que você apresentou. Então, eu acho que essa mensagem que eu comecei aprendendo em casa com a minha mãe e depois o ITA robusteceu, né, essa solidez de princípios e valores, é que fica de mensagem, de contribuição. Isso é muito importante, né, e gratifica, torna a sua vida uma vida de propósito, né, onde você está sempre trabalhando para construir. Por isso é que eu agradeço a oportunidade aqui dessa conversa, né? Quando o Júlio me ligou, naturalmente, a gente já não se via há bastante tempo, mas a gente tem conexões, né, que são conexões de princípios, de base. Então, quando um amigo liga, a gente naturalmente tem o maior prazer em poder trocar ideias e conversar. Perfeito. O Brasil tem um bom sistema, a urna eletrônica é um bom equipamento, e a equipe que trabalha na Justiça Eleitoral, no Brasil inteiro, porque nós temos tribunais regionais no Brasil inteiro, são bons profissionais. Eu tenho o privilégio de ter interagido com pessoas qualificadas ao longo dessa trajetória. E foi, ao mesmo tempo, uma ousadia e uma visão de futuro. Na época, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, era liderado pelo ministro Carlos Mário Veloso, e ele tinha essa visão. Ele já vinha, a Justiça Eleitoral já vinha de um trabalho muito importante, primeiro de recadastramento de todos os eleitores no Brasil, para garantir, enfim, que tudo funcionasse direitinho, que as pessoas votassem apenas uma vez, dentro das regras, né? Então, a base de dados de eleitores e cidadãos no Brasil é muito bem feita e muito cuidada até hoje. E o segundo avanço importante estrutural foi criar uma plataforma de totalização. Então, o Brasil
se desenvolveu muito nessa área e desde o começo desse processo de transformação digital, a Justiça Eleitoral conseguiu criar uma plataforma de contagem de votos e divulgação de resultados com assertividade, integridade dos resultados. Então, hoje a gente tem um privilégio, são poucos países no mundo que conseguem, num universo tão grande de 150 milhões de eleitores, colocar os resultados disponíveis para a sociedade com confiança. E a urna foi a terceira etapa. Lá em 1995, a Justiça Eleitoral convidou 4 engenheiros, por acaso eram 2 contemporâneos do ITA, o Mauro e o Oswaldo Katsumi, e outros 2 colegas do INPE, também todos 4 muito experientes, e eles é que criaram a especificação funcional. Para aquela especificação de requisitos, foram apresentados 4 produtos bem diferentes. Um pela IBM, outro pela Procomp e outro pela Unis. Esses produtos, inclusive, estão lá no museu do TSE, em Brasília. E nós tivemos a satisfação de ver o nosso produto, que nós desenvolvemos, ganhar a maior nota técnica e, através da Unis, apresentar o menor preço. E, com isso, ganhamos a licitação e o produto se tornou essa urna eletrônica que conhecemos até hoje. Agora, em 2020, foi comprado um modelo com um novo design, que foi desenvolvido em 2017, ficou muito bonito. O grande avanço da urna eletrônica é exatamente da agilidade, e poder trazer um processo que é fácil, que qualquer pessoa pode votar, independente da sua formação, de educação, até deficientes visuais podem votar, porque a urna é preparada para isso. Então, ela tem, digamos assim, um valor muito importante que foi eliminar uma série de fraudes que havia na época da votação em papel. Por outro lado, como toda tecnologia, nós estamos aqui 25 anos depois, pouco mais, há oportunidade de melhoria. Então, a nossa jornada tem sido exatamente participar dessa discussão técnica e apresentar avanços de melhoria. Quando a gente olha para o primeiro turno, a gente percebe que uma reflexão precisa ser feita. No primeiro turno aconteceu um fenômeno que traz dúvidas, porque nós víamos assistindo pesquisas sendo divulgadas com resultados bastante afirmativos, uma boa quantidade de pesquisas na mesma direção, fazendo um prognóstico de que um candidato ganharia no primeiro turno a presidência da República, e em vários estados candidatos chegariam na frente para governo do estado ou para senador. E o que se confirmou foi que os resultados reais das eleições, através da urna eletrônica, se apresentaram muito diferentes dos resultados da pesquisa. Independente de você julgar o mérito, isso é muito ruim, porque isso gera desconfiança nas pessoas, Eu vejo, vocês devem ter vivido, meus amigos, a quantidade de mensagens que a gente recebeu nas redes sociais. Existe um algoritmo? Será que houve uma fraude? Como é que pode, em Minas Gerais, por exemplo, ou em Tocantins, que o candidato a governador ganha no primeiro turno com 58%, 60% dos votos, o candidato senador aliado a ele também ganha no primeiro turno, o candidato do outro partido tem 10% dos votos, 15% dos votos, no caso de Tocantins, 5% dos votos de senador, e aí o candidato à presidência que sai na frente naquele estado é exatamente do partido contrário. Então, sem você entrar no mérito, esses eventos trazem dúvidas. Ora, isso faz com que a discussão sobre a integridade do sistema, sobre a transparência, ela se torne importante. E é por isso que a gente acredita que há oportunidade de melhoria, especialmente trazendo auditorias independentes. As auditorias independentes, em qualquer empresa do setor privado, elas enriquecem a imagem de quem é auditado. Então, para que o sistema eleitoral fique completamente independente desses outros eventos, como pesquisas, como dúvidas, como temas que são viralizados nas redes sociais, a gente recomenda que seja feita uma reflexão agora, na sequência dessas eleições, para que haja auditorias independentes, cadeias de confiança independentes, certificação dos equipamentos e programas no Inmetro, certificação digital da ICP Brasil e outras auditorias independentes. Isso são melhores práticas da técnica, não porque haja problema, não porque tenha indício de fraude, mas para que as pessoas fiquem mais
confiantes. Eu gosto de dar o exemplo da balança da padaria. Eu gosto na padaria comprar mortadela. E aí você chega na padaria, pede para o rapaz cortar a sua mortadela, ele vai lá e pesa na balança. Logo na frente tem certificado pelo Inmetro, aferido pelo Inmetro. Isso é porque o dono da padaria não é uma pessoa honesta? Claro que não. Isso é porque o consumidor chega lá e fala, olha, tem uma cadeia de confiança independente do Inmetro que cuida para que essa balança aqui funcione direitinho. Isso traz pacificação nessa relação de confiança da padaria com o consumidor. Nós estamos convencidos de que, especialmente nós que somos engenheiros, que trabalhamos na área técnica, é muito natural você trazer a certificação. A certificação, ela enriquece a confiança. Um outro tema que acho que vale comentar nesse contexto é que muitas vezes a gente é perguntado como é que a tecnologia da urna tem problema de segurança. É essencial que as pessoas compreendam que tecnologia ela é naturalmente imperfeita. Tecnologia é como a natureza. Não há perfeição. Onde há equipamento, há falha de hardware. Onde há programas, há falha de programas. E onde há pessoas, há erros humanos. E isto é normal, graças a Deus. Senão, seria muito chato a vida. Né? Ou seja, a imperfeição faz parte da natureza. Você olha para a árvore, as folhas não são todas iguaizinhas, elas variam, não é? Ora, então, aceitar a imperfeição da tecnologia é importante e é por isso que cadeias de confiança independentes têm muito valor para pacificar essa discussão. Então, a gente tem sugestões no sentido, imagina que o eleitor pudesse, de uma forma harmônica, contribuir para a fiscalização. Né? O eleitor, ele é o protagonista da democracia, ele é que é o cara principal. Todo esse processo eleitoral é para colher a opinião do eleitor. Os candidatos, claro, são importantes, os partidos, mas são coadjuvantes, eles vão ser resultado da eleição, aqueles que serão eleitos representantes. E os funcionários da administração pública, da justiça eleitoral, eles são prestadores de serviços. Quer dizer, todos temos que atuar para que o cidadão, o eleitor, fique satisfeito, eleja os seus representantes, tenha confiança intuitiva no processo, e aí eu acredito que há oportunidades de melhoria relevantes a serem trabalhados.